Começando o Valor Entrevista de hoje, nesta edição converso com o jornalista Mário Mota, âncora do Jornal do Almoço há 32 anos. Mário Mota é meio paulista, meio catarinense, nascido em 1952 em Santo André, São Paulo. Teve uma infância artística no circo e também no cinema. Estreou na TV em 1981 falando de esporte. Em 1986 chegou a Florianópolis. Além disso, são 22 anos de rádio, CBN Diário, no comando do programa Notícia na Manhã. E semanalmente, aliás, diariamente, escreve a sua coluna ao jornal A Hora de Santa Catarina. Internautas do canal Valor Entrevista, recebam Mário Mota. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Alain, obrigado a todos os nossos internautas, aos telespectadores, e hoje precisamos nos dirigir dessa forma a todos aqueles que estão ligados nos canais das redes sociais, e esse é um dos importantes canais, o Valor Entrevista. Agradeço ao Alain Santiago a possibilidade de conversar um pouquinho com vocês. Mário, vamos à primeira pergunta? Como é que você vive? De manhã cedo, já na rádio, depois apresenta o Jornal do Almoço, está sempre nessa correria. Você é feliz? Você se sente realizado? Eu tenho a impressão de que, Harvard, a Universidade Americana, fez uma pesquisa se o sucesso vinha depois da felicidade ou antes. Ou seja, você é feliz porque atingiu o sucesso, porque você se realizou, ou o inverso. E chegou à conclusão por essa pesquisa de que a felicidade vem antes do sucesso, se for o caso de considerar a realização pessoal como algo parecido com isso. Eu acho que por esse aspecto eu sou muito feliz. A minha área de formação é educação física, eu sou pós-graduado em educação física infantil, consegui fazer 6 cursos técnicos na área esportiva, iniciei nas comunicações na área esportiva por essa relação, aproveitar os conhecimentos técnicos. Muito mais tarde é que eu acabei me enfronhando quase que compulsoriamente no jornalismo de um modo geral, como mantém até hoje o Jornal do Almoço há 32 anos. Mas eu entendo que a realização veio a partir do momento em que eu sempre fiz o que gostava de fazer e o que gosto de fazer. Eu nasci num circo-teatro que era de propriedade dos meus pais, então eu tive uma infância maravilhosamente alegre, entretenimento, ou seja, imagine você indo a um circo todos os dias, você Sim. criança. Por esse aspecto eu pude ter uma infância muito agradável, uma pré-adolescência também viajando pelo interior de São Paulo. Até os 14 anos eu vivi em circo, muita dificuldade para estudar, eu fazia 18, 19 transferências por ano, até a 8ª série do antigo ginásio, mas se por um lado eu enfrentei muitas dificuldades, estas dificuldades moldaram o caráter de alguém que sabe que tem que se adaptar a qualquer circunstância e superar essas dificuldades e esses problemas para tentar ter uma chance numa sociedade tão competitiva como já era a nossa. Quando eu iniciei nas comunicações, eu percebi que eu também gostava muito disso, porque já era o que fazia no palco do circo em relação à plateia. Então consegui trazer a minha vida até hoje. Eu por 36 anos fui efetivo no estado de Santa Catarina, cheguei a dirigir pedagogicamente a minha área de formação, a educação física, no estado, na Secretaria de Estado da Educação. Aliás, foi o que me trouxe para Florianópolis a partir de Lages, que foi a cidade que me recebeu aqui em 74, e posteriormente, na área das comunicações, eu cheguei à antiga RBS, que era o principal canal de comunicação, e posteriormente a NSC TV, que é o sucedâneo da RBS. Então, Alain, eu tenho que me sentir muito feliz de poder continuar fazendo as duas coisas que eu mais gosto na vida, comunicação e educação. De algum modo eu continuo através de palestra, de conversa com jovens, e de poder viver próximo dos meus familiares, apesar de ter apenas um irmão que mora hoje no interior de São Paulo, em Iguape, mas ainda assim, por parte da minha esposa, eu mantenho uma relação muito forte com os meus familiares e principalmente com os meus amigos. Os meus amigos são aqueles com quem eu convivi durante a minha vida e que a própria internet me permitiu voltar a manter contato
a partir de Facebook, de Orkut antigo e por aí afora. Realizado, eu tenho a impressão de que o ideal para o ser humano é não se sentir realizado nunca, é sempre buscar novas alternativas, melhorar sempre no seu trabalho. Mas eu sou muito feliz por compreender tudo isso, inclusive os meus limites. Você consegue estabelecer a sua relação com os outros num nível bom de respeito, quando você sabe até onde vão os seus próprios limites, que eu acho que é o mais importante do que tentar descobrir o limite dos outros. Maravilha. Mário, outra coisa, qual você acha que é a sua função nessa história toda? Qual a sua função como comunicador? Bom, o título já dá conta, é comunicar, mas o que exatamente? Há quem defina o jornalista como alguém que conta para uma parte da sociedade o que a outra parte está fazendo, quer dizer, às vezes misturando uma com a outra. Eu tenho a impressão de que a nossa missão é tentar possibilitar às pessoas que nos leem, nos ouvem ou nos assistem, ou seja, rádio, TV e jornal, ter uma compreensão melhor do mundo em que vive e poder aproximar ainda mais essa pessoa dos outros, entre aspas, mundos existentes, das outras pessoas, fazendo com que essa pessoa descubra a sua missão. Quer dizer, se nós conseguirmos propiciar a uma pessoa a consciência do porquê as coisas acontecem e como as coisas acontecem, muitas vezes nos chamam de formadores de opinião. Eu tenho a impressão de que não. Quem forma a opinião é quem nos assiste, quem nos lê, quem nos ouve do rádio. Você provoca, você estimula, mas acima de tudo há uma palavra que precisa ser colocada nesse meio todo, que é respeito. Sim. Então, conhecendo os meus limites e compreendendo que a minha missão é facilitar às pessoas, a compreensão das pessoas em relação ao mundo que elas vivem, através dos fatos que acontecem, eu tenho a impressão de que fica muito fácil você desenvolver o seu trabalho. Bom, nós estamos recebendo em nosso canal o jornalista Mário Mota, um dos maiores jornalistas de Santa Catarina. Obrigado. Mário, qual a importância da imprensa na construção social, no esclarecimento dos fatos e de maneira imparcial? Olha, talvez trazido pelo magistério, que me fez compreender que a minha função como professor, longe de ser o educador obrigatoriamente, não que não seja, mas é difícil separar essas coisas. Eu entendo que a criança, quando fosse para a escola, já deveria levar de casa os principais valores éticos universais, transmitido pelo pai, pela mãe, pelos demais familiares, pelo conjunto com que ela nasce e é criada, e chegasse à escola e recebesse do professor um reforço por suas atitudes, por seus valores, de tudo isso que ela levaria de casa para a escola. E o professor, caberia o quê? Transmitir para a criança os conteúdos pedagógicos que a humanidade desenvolveu ao longo da sua história. Esta seria, na minha opinião, a primeira missão do professor em sala de aula. Por que eu estou dizendo isso e não estou falando de comunicação, como você diz? Porque eu entendo que você tem como levar exatamente essa missão para dentro das comunicações. Por mais que as notícias aconteçam, por mais que os fatos sejam até repetitivos, de acordo com o clima, de acordo com a rosa dos ventos, de acordo com o outono, verão, primavera, inverno, enfim, as coisas parecem que se repetem, a vida parece que se repete, mas se você conseguir mesclar esses valores éticos universais a esses fatos com os quais você lida no dia a dia na comunicação, você estará cumprindo plenamente a missão. Essa deveria ser, no meu entendimento, a grande missão das empresas de comunicação. Mário, qual é a receita do sucesso? O que você diria aos jovens que estão nos acompanhando e desejam enfrentar a estrada do jornalismo? Uma vez eu fui fazer uma palestra numa cidade do interior de Santa Catarina, interior por ser na área interna, né? Não tem esse negócio de capital interior, e a cidade tem uma boa universidade, inclusive com curso de jornalismo. E eu me lembro que um menino que trabalhava para TV Universidade, pegava só no cabo naquela cidade, veio todo entusiasmado para mim, tirou o microfone
TV universitária aqui e tal. Eu disse, poxa, Mário, eu preciso que o senhor me oriente, me conta aí como é que eu posso fazer sucesso e como é que eu chego na Rede Globo. Quero chegar na Rede Globo, meu negócio é esse e tal. Eu disse, você quer uma receita garantida para chegar na Rede Globo. Então tá, daqui, olha, era mais na região oeste, eu disse, olha, daqui você não vai ter voo direto, você vai ter que pegar um voo daqui a Chapecó você pega, ou vai até Chapecó, pega um voo até Florianópolis, não desça do avião, principalmente se ele vai São Paulo, Rio de Janeiro, desce no aeroporto Santos Dumont ou no Galeão, pega um táxi e fala para o taxista, diz, olha, quero ir para a Rede Globo, e se vai por onde você quiser, mas eu quero ir para... Em 20 minutos, uma hora, você vai estar garantidamente na Rede Globo. Ele começou a rir, disse, você está me gozando, Mário? Eu falei, não estou gozando. Você me pediu uma receita garantida para fazer sucesso, para chegar na Rede Globo. A única que eu conheço é essa, garantida. Fora disso, esse microfone que você tem na mão é, nesse momento, o teu grande passaporte para o sucesso. Mas esse aqui tem 60 pessoas que assistem no cabo aí, essa TV aqui, só isso. Eu falei, tá, então... capriche, pega esse microfone que está aí pega o distintivo da TV, defenda com unhas e dentes, faça o melhor que você puder com esse distintivo, com esse microfone. Vai que um dos 60 é diretor, por exemplo, de uma sucursal, de qualquer emissora daqui, SBT, Record, ou da própria RBS na época, e esse diretor vai olhar e dizer, esse rapaz tem valor, vem cá, você não quer trabalhar na nossa sucursal? E ao invés de 60 pessoas que você vai falar para 600, para 6 mil. Alguém de Chapecó, de Joaçaba, enfim, de uma cidade regional, quando você pegar o próximo microfone, capriche, faça o melhor que você puder, trabalhe entregue mais do que esperam de você. Alguém vai assistir e dizer, esse rapaz é bom, e vai te levar para essa regional. Daqui a pouco, você não está nem em Florianópolis, você vai para Porto Alegre, São Paulo, Rio. Quem sabe o mundo, como a Sônia Bride, que começou em Caçador, como o Pedrinho Bassan, que começou junto comigo no interior de São Paulo, o pai dele era meu comentarista esportivo, e comecei a citar alguns nomes para ele. É assim, a única receita garantida é essa, é você lembrar que trabalho vem bem antes de sucesso mesmo, né? Só no dicionário que é o contrário, o RBS, então o sucesso vem antes de trabalho, mas fora disso não há uma receita garantida. É claro que nesse meio termo você talvez deva contar um pouquinho, alguns chamam de sorte, outros chamam de destino, alguns dizem que você estava no lugar certo na hora certa. Às vezes acontecem coisas, mas você só vai perceber isso depois que acontecer. Antes também não dá para te dizer que é assim. Antes de começar o Jornal do Almoço, nesses 32 anos, eu costumo brincar seriamente com as câmeras, com a minha colega hoje, que é a Laine. Eu tenho uma frasezinha nos últimos 3 segundos antes de abrir a câmera. Tá? Entrando a vinheta, eu falo para eles todo dia, atenção pessoal, boa sorte a todos e um pouquinho de competência, pelo amor de Deus, porque só sorte também não nos segura muito tempo. Pode nos levar um pouco mais longe, enfim, resolver um problema ou outro. Agora, um pouquinho de competência, ou seja, entregue-se, capriche naquilo que você faz, entregue para as pessoas sempre mais do que elas estão esperando de você. Não sei se isso não é segredo e não é receita, mas são algumas lembranças que eu acho que podem ajudá-lo a chegar ao sucesso. E aquela pesquisa de Harvard, que diz que é muito mais fácil uma pessoa feliz, alegre, chegar ao sucesso, do que ficar esperando chegar ao sucesso para virar uma pessoa feliz e alegre. Maravilha, fica a dica para quem está fazendo jornalismo. Mário, estamos nos encaminhando ao final de nossa entrevista e agora vamos fazer um ping-pong, pergunta e resposta e debate pronto. Vamos lá. Um livro. Um livro. Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach. Um país. Um país, o meu país, Brasil. Um lugar bonito. Um lugar bonito. Aqui em Santa Catarina nós temos vários lugares bonitos, mas um que marcou muito a minha vida foi a Coxilha Rica, no Planalto Serrano. Se um dia tiver a oportunidade de conhecer, vá à Serra, pergunte onde é a Coxilha Rica. Um ídolo. Um ídolo. Eu sempre admirei muito a forma como o Tony Ramos se posta, tanto profissional como pessoalmente. E curiosamente, eu tive o prazer de trabalhar com ele quando nós fizemos aquele projeto Santa Catarina 100 anos de História. Eu apresentava um programa quinzenal gravado com ele
com os principais capítulos. E os nossos colegas brincavam muito, diziam que havia muita sintonia na forma de ser. E a RBS, na época, fez uma campanha em que um apontava um ídolo. Um senhor daqui dizia que eu era o ídolo pela minha maneira de ser. Curiosamente, eu tinha apontado o Tony Ramos. E saiu exatamente assim, o Tony, eu e esse senhor. Quer dizer, na verdade, os dois eram meus ídolos. Um time de futebol, Mário. Eu fui corintiano por muito tempo. Mudou de time? Não mudei. Eu fiz curso técnico de futebol em 1978, em Santo André, na Fefisa, com o professor José Teixeira, que foi um auxiliar técnico do Brandão e na época era auxiliar técnico do Corinthians. E eu tive a oportunidade de fazer o estágio do curso de técnico de futebol que eu concluí no Corinthians, no Parque São Jorge. E eu tive a oportunidade de conviver durante uns 6 meses com a pré-democracia corintiana, Sócrates, Maria, Vladimir, Russo, etc. Eu convivi uns 6 meses com o vestiário de uma equipe profissional de futebol. Eu jurei que eu nunca mais iria sofrer por causa de futebol profissional. Adoro, continuo, narrei futebol há muito tempo, transmito, comento, mas se você me perguntar o seu time, eu vou ter que dizer que é o Corinthians, porque eu não troquei de time. Mas eu sabia a escalação do Corinthians nessa época. Heitor Augusto, Eduardo Oreco, Amaro Clóvis, Marcos Luizinho Silva, Flávio Lima. E hoje eu confesso que lembro do Jadson ou Judson. Ou isso é uma dupla sertaneja? Um programa de rádio. Um programa de rádio, Hélio Ribeiro, O Poder da Mensagem, na década de 70, na Rádio Bandeirantes e depois na Rádio Tupi. Muitos dos radialistas vão se lembrar e vão saber do que eu estou falando. Um programa de TV. Um programa de TV. Som Brasil, ainda apresentado pelo Rolando Boldrin na Rede Globo. Para mim foi o melhor programa da TV brasileira durante toda a sua existência, em todos os tempos. Maravilha! Nós conversamos com o jornalista Mário Mota, da NSC. Mário, muito obrigado por nos conceder esta entrevista. Fique à vontade para suas considerações ao canal. Eu é que agradeço. Sempre que uma janela como essa, não é de graça que o programa criado pelo Bill Gates era Windows. Uma janela como essa, que nos é aberta, nos permite ingressar na casa de tanta gente e a partir de uma passagem que eu tive, fui a um supermercado, uma senhora italianinha baixinha mexendo na gôndola, eu também, eu estava de mudança e eu estava muito mal acabado, barba por fazer, camiseta meio rasgada, eu estava mudando aqui em Florianópolis, ela olhou e disse, mas mocinho, escuta aí, você não, porventura você não é aquele outro lá? Eu nunca tinha sido abordado assim, eu disse, aquele outro lá, eu não sei do que a senhora está falando, sabe sim, seu safado, você sabe do que eu estou falando, você mesmo, você é aquele que entra na minha casa e não pede nem licença. Aí eu parei e disse, não, senhora me perdoe, eu não peço licença, mas eu só entro na sua casa se a senhora quiser. A senhora aciona um botão, pega na sua caixa grande, porque na época a televisão era assim, escolhe o buraco em que eu vou estar e me mantém ali até a hora que a senhora quiser que eu vá embora. Aí desliga e eu tenho que agradecer o período em que a senhora me permitiu estar na sua casa. Mas a partir daquele momento, se vocês prestarem atenção, verão que toda a abertura do Jornal do Almoço, a primeira coisa que eu faço é pedir licença. Com licença, boa tarde. Ou seja, eu não me lembro de ter visto na TV alguém pedir essa licença diariamente, e também não refuto isso como algo extraordinário, mas é fruto do respeito que eu sempre dediquei a essas janelas que nos são abertas gratuitamente, porque em termos, evidente que você tem que de algum modo retribuir. Mas eu só tenho que agradecê-los. Muito, muito, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, que só nos engrandece de alguma forma, sem esquecer daquela ideia que eu coloquei lá atrás, de ter consciência dos limites. Não é isso que vai fazer com que os seus limites mudem simplesmente. Você tem que estudar bastante, estou falando aqui para os meus futuros jornalistas, tem que respeitar bastante o público para o qual você trabalha. Muito, muito obrigado a todos vocês. Mário, obrigado por abrir a sua casa ao nosso canal. Meus agradecimentos especiais a todos vocês que nos acompanham nas redes sociais. Eu me chamo Alan Santiago e este foi o Valor Entrevista de hoje. Muito obrigado a todos. Tchau.